para continuar, eu gostaria de iniciar agradecendo a esta profissional incrível. Vamos aprender de uma das maiores naturopatas do país, professora do curso de pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, embaixadora do Dr. Masaru Emoto, representante da Biomatch no Brasil, que irá falar sobre a medicina quântica vibracional, o futuro da saúde integral. Com vocês, Alexia Cambraia. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui, ver carinhas conhecidas, amigos, pessoas queridas, né, que já estão acompanhando essa medicina quântica, medicina integrativa. Que alegria estar aqui em Búzios com vocês. Queria agradecer ao Instituto BioQuality Life, a Flávia, o Carlos, pelo carinho e por esse convite, né? E eu espero que hoje eu possa trazer informações muito interessantes para vocês, né? Eu estou nessa jornada da medicina quântica há 15 anos. Há 15 anos atrás eu decidi começar a ir para os Estados Unidos, buscar as informações mais avançadas aí no que tem de medicina integrativa para ajudar as pessoas, e acabei descobrindo, né, várias tecnologias lá fora que podem ajudar a melhorar a nossa vida. Afinal de contas, nós sabemos que a medicina convencional está avançando em muitos sentidos, mas da mesma forma que a medicina convencional está avançando, as doenças degenerativas também estão avançando, né? A gente vê muitas pessoas aí sem esperança, tentando encontrar uma solução para problemas que basicamente dentro da ótica da medicina convencional são questões intratáveis. Aí a pessoa fica, digamos, à mercê, né, dos fármacos, porque a gente vive na indústria dos remédios e a gente fica à mercê também da indústria alimentícia, que cria produtos alimentícios que não são alimentos, não é isso? Aí acaba intoxicando a gente, piora a nossa saúde. Aí vem a indústria do remédio e trazer o remédio, que, como o próprio nome já diz, é muito bom para remediar a situação, né? Não estamos aqui dizendo que a gente é contra a medicina convencional, não é nada disso. A medicina convencional também salva vidas, graças a Deus, né? Por algumas cirurgias, se a pessoa está com um problema agudo, quebrou o braço, alguma coisa, isso tudo é muito bem tratado na medicina convencional. Tem que ir para o hospital mesmo, tem que tomar anti-inflamatório, tem que pôr gesso, tem que fazer o que tiver que fazer. Mas a gente não pode ficar refém de uma medicina que dá um monte de fármacos para as pessoas e acaba intoxicando mais ainda o organismo, não é isso? Então, para quem não me conhece ainda, o Carlos me apresentou, mas eu queria falar rapidamente, né, que eu sou Alexia Cambraia, eu sou naturopata, e há aproximadamente 10 anos o Dr. Laí Ribeiro ligou para mim e ele descobriu que eu era representante de uma tecnologia que traz um benefício absurdo para o organismo, que é a hipertermia, ou terapia com calor. Então, ele me convidou para ir para a pós-graduação dele e me convidou para ser professora, né, para ser docente lá da pós e também expositora. Então, faz mais ou menos 10 anos que eu acompanho o Dr. Laí, e vocês sabem que ele busca só o que é mais top aí nesse mercado de tecnologia de saúde, né? Então eu queria dizer para vocês que realmente eu me encantei por essa tecnologia que se chama hipertermia. Alguém já ouviu falar em hipertermia aqui? Já tem pessoinhas aí sabendo, mas realmente aqui no Brasil eu estou trazendo isso meio que em primeira mão. E quem está tendo acesso a essa tecnologia está conseguindo melhorar a saúde em muitos aspectos. Vocês vão entender por quê. Na verdade, a maioria das pessoas está sofrendo de hipotermia. A hipotermia, que é a baixa da temperatura corporal, né, a temperatura um pouco mais baixa do que o ideal, que seria por volta de 36,4, a pessoa que está no dia a dia vivendo com uma temperatura aí de 35,9, 36 graus, está com uma saúde pior do que uma pessoa que tem a temperatura normal. Então, na verdade, é muito importante vocês medirem a sua temperatura basal. Um exercício muito fácil:
Escuta aqui, vocês vão poder fazer isso na sua casa, é muito fácil de fazer. Deixa um termômetro do lado do seu criado mudo assim, e quando você acordar, antes de se mexer muito, tira a sua temperatura basal e anota. Você vai fazer isso durante 5 dias, sem se mexer muito, tem que ser bem quietinho, coloca o termômetro na axila e anota a sua temperatura. Se a média de 5 dias for menor do que 36,4, você já está sofrendo de hipotermia. E isso significa que a sua imunidade está comprometida, a sua imunidade está 40% mais baixa do que ela deveria estar. A sua atividade enzimática está comprometida. Então, você tem 3.000 enzimas que podem não estar funcionando bem porque você está sofrendo de hipotermia. Você tem a questão do metabolismo, que também está lento, né? Então, a questão da temperatura é fundamental, a gente manter a temperatura no nível ideal. Então, me convidaram para falar sobre medicina quântica, né, vibracional, e também sobre hipertermia e como isso impacta aí a nossa saúde. Então, rapidamente aqui sobre o meu currículo, eu sou naturopata, eu fundei uma clínica de medicina integrativa no Rio de Janeiro, sou doutoranda em medicina integrativa por uma universidade do Canadá, que chama Canadian College of Humanitarian Medicine. Eu sou membro do World Organization of Natural Medicine. Fiz a pós-graduação também do Dr. Laí Ribeiro, né, uma pós-graduação de 2 anos lá em São Paulo em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina. Também fiz uma pós-graduação na Unipaz, no Rio de Janeiro, em terapias naturais complementares. E hoje em dia eu sou especialista em hipertermia e detoxificação hepatobiliar. Há 15 anos atrás eu iniciei um projeto de spas terapêuticos, onde eu levo as pessoas para a montanha, para um lugar longe da cidade grande, longe da influência da energia eletromagnética e de todo o estresse da cidade, e a gente faz um processo de limpeza do fígado e da vesícula, mas que vai muito além dessa questão física. A gente trabalha também a parte mental, emocional, nós fazemos Ho'oponopono, trabalhamos a questão do perdão, das raivas, das mágoas, né, que na verdade são as más águas. Temos até um casal aqui que fez um projeto com a gente lá, e muito prazer recebê-los aqui. Então, agora a gente está em Minas Gerais, eu tenho uma fazenda muito bacana, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês da fazenda, e eu estou levando as pessoas para lá. Então é um lugar sagrado, onde a gente faz fogueira sagrada, a gente limpa as memórias, limpa toda a energia negativa que está aqui naquele momento, né? Então a gente consegue um resultado terapêutico muito mais intenso nesse sentido. E como o Leandro, que estava aqui, falou, eu também tive a honra de ser convidada a ser embaixadora do Dr. Masaru Emoto aqui no Brasil. Eu trouxe o Dr. Emoto em 3 oportunidades para cá, fiz um evento para 1.200 pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. Queria saber quem conhece o Dr. Emoto aqui. Já ouviu falar no Dr. Emoto? Maravilha, aqui já tem um pessoal avançado. Então, como eu estava falando para vocês, né, eu sou palestrante lá do Dr. Laí, eu me envolvi muito com a medicina integrativa desde o momento em que eu comecei a aprender com ele, né, como é possível a gente ter saúde no longo prazo e não ficar refém das doenças degenerativas, né? A gente, infelizmente, muitas vezes o médico não traz solução para o paciente e o paciente fica preso, escravo de remédios que vão intoxicando mais e mais e mais. E eu vou mostrar para vocês um vídeo daqui a pouquinho que ele é triste demais se não fosse tétrico, né? Mas é a realidade que a gente vive em relação a esses remédios que a gente toma todos os dias. Então, eu quero começar a minha apresentação dizendo para vocês o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso não é frase minha, é frase de Einstein. Então nós temos que entender que nós somos criados, né, no nosso dia a dia acreditando em certas ideias que podem não ser o melhor para a nossa vida. Então a gente precisa ir além, estudar profundamente, buscar outras informações. Será que beber leite de vaca todos os dias vai ajudar a minha saúde? Será que comer glúten, que está em tudo que a gente come, no pão, no bolo, no biscoito, nos salgadinhos, isso vai ser o melhor para a minha vida no longo prazo? A gente precisa ir além do que a gente aprendeu para poder ter mais subsídios, né, para ter uma vida saudável. Aconteceu alguma coisa com a apresentação? Então,
Mas, enfim, como eu estava dizendo, uma coisa que eu aprendi, né, com o Dr. Laíra e com tudo que eu estudo, eu viajo muito para outros países, inclusive eu tenho uma missão de entrevistar médicos ao redor do mundo. Eu vou, entrevisto o médico, trago o vídeo para o Dr. Laíra, ele passa o vídeo lá para os médicos também. Então eu conheci pessoas notáveis, como o Dr. José Cardesin, é um médico espanhol, que cura pacientes oncológicos eliminando vírus, porque na percepção dele, nos estudos dele, a maioria dos cânceres estão associados a patógenos, a micro-organismos nocivos. Então, vírus a gente tem que eliminar, assim como outros micro-organismos, né? A gente sabe que, infelizmente, de novo, na medicina convencional, não se trata de parasitose muito comumente, né? Qual médico que você vai ver que pergunta para você se você usa vermífugo uma vez por ano? Ou qual médico que você vai visitar que pergunta para você se você toma água de qualidade? O Leandro estava falando sobre água. Qual o médico que se preocupa em saber se você toma uma quantidade suficiente de água e uma água de qualidade? Vocês sabem qual que é o nutriente essencial da nossa vida? Qual que é o nutriente número 1 que forma o nosso corpo físico? A água. Nosso corpo é feito de mais de 70% de água. E se eu fosse médica, o que eu ia fazer para tratar dos meus pacientes? A primeira coisa, saber se a água que ele está usando está adequada. Não é não? Porque se a água é o primeiro componente do nosso corpo, faz sentido que a gente pergunte sobre isso. Então são essas coisas que a gente tem que questionar e que não estão sendo praticadas na academia tradicional, convencional, vamos dizer. Trago também uma citação de Nietzsche, que diz o seguinte: não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Então, gente, eu estou trazendo tudo isso para vocês saberem que nós temos que questionar tudo sempre. Não fique nesse status quo achando que o que o médico falou é a lei absoluta e que o que a indústria de alimentos, que são produtos alimentícios, te falou está certo também. Você tem que ir a fundo, pesquisar sobre essas coisas. E quando você descobrir a verdade, você vai ficar bem impressionado de ver que talvez você tenha sido enganado durante muito tempo, infelizmente. Vou mostrar para vocês uma mudança de paradigma. Eu acho esse slide sensacional, porque... desculpa. Você pode voltar para mim, por favor? Não está voltando aqui. Mais um. Isso. Não tem laser aqui, não? Tem? Eu estou apertando esse botão, não está indo de laser, não. Ó. Não sei. Bom, volta para mim, por favor. Então, o que eu ia dizer para vocês é esse exemplo. Mais um, por favor. Volta mais um. Esse exemplo aqui que eu disse para vocês que é uma mudança de paradigma, olha que interessante. Eu encontrei um jornal que é de 1904. Na capa desse jornal, olha o que dizia a manchete, gente. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Já pensou o que é isso? 1904, 42 anos, era uma velhinha. Eu já estava aposentadona, né? Fala a verdade. Então, a gente tem que saber que as coisas não são bem assim. Tudo muda. Não acreditava-se que a Terra era o centro do sistema solar? Não era isso? Durante muito tempo acreditou-se isso. Então, se a gente achar que toda verdade é uma verdade absoluta, a gente vai cometer muitos erros. A gente precisa ter a cabeça aberta e saber que temos que ir além, né? Ô, meu amigo, esse negócio aqui não está funcionando. Pior. Ai. Se você quiser ir passando para mim também pode. Eu queria ter um laser, se possível, que ajuda, né? Mas vamos lá. Passa o próximo para mim, para eu já ir falando, porque eu sei que o tempo vai acabar daqui a pouco, né? Um para trás. Isso. Então, se a gente se perguntar assim, qual que é o paradigma da medicina ocidental? Testa para mim primeiro, para ver se funciona. Vai passando aí. Aí, volta. Tem laser ou não tem laser? Ah, ótimo. Obrigado. Finalmente. Então, qual é o paradigma da medicina, né? Aquilo que a gente falou, infelizmente,
tratar as doenças a partir de um diagnóstico. Então você vai ter o diagnóstico do corpo físico, a pessoa vai lá, faz uma ressonância magnética, faz uma ultrassonografia, não é isso? E aí o médico fala, ah, você está com tal questão, vamos te dar um remédio e é isso que você tem que fazer. Infelizmente é esse que é o paradigma da medicina convencional, né? Então eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que vai mostrar exatamente isso que a gente está falando. Como é que funciona na prática? A gente vai no médico e o que acontece? O som, por favor. Não está saindo som, né? Pessoal, desculpa, problemas técnicos aí. Ó, acho que eu estou ouvindo baixinho, mas está começando a sair, hein? Tá ótimo, vai dar certo. Quanto isso vende a Biomate? Oi? Vende a Biomate. Ah, pois é, tem que ser pensamento positivo, vai dar certo. Então, né, a gente está falando sobre vários aspectos e hoje, né, na minha apresentação, eu vou falar para vocês sobre medicina quântica vibracional, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? Eu tenho um curso de pós-graduação junto com o Instituto Nepuga, de Ribeirão Preto. A gente tem uma pós-graduação online. Então a gente treina as pessoas a se tornarem naturopatas quânticos. Você aprende a avaliar a situação física do paciente, né, diagnosticar o que está acontecendo com ele, através de várias ferramentas que a gente usa. Uma delas é microscopia de campo claro, campo escuro. Nós usamos biorressonância. Quem aqui faz biorressonância? Uau, que legal, bastante gente faz biorressonância. Eu imagino que vocês façam biorressonância com o aurímetro, não é isso? Ou com o pêndulo, alguma coisa assim. Tem gente que usa o Bidort, né? Que é o O-Ring Test. Está aqui, que é a finasterida. Volta no começo, por favor. Finasterida não é? Vai dar certo, vamos lá. Olha isso que interessante. Olha, queda de cabelo só tem uma coisa que resolve, que eu vou recitar aqui, que é a finasterida. Finasterida não é aquele que causa impotência? É, por isso que eu vou receitar junto um Viagra. Viagra. Viagra me dá um pouquinho de dor de cabeça. Então vamos fazer um combo que juntos vai tomar um paracetamol. Ah, tá com o fígado. Vamos botar aqui um Epocler. Não, o Epocler não dá, eu sou alérgico. Claritin. Dá sono, né? Antialérgico. Vai tomar um café. Dá azia, café. Eu Estomazil. li que o estomazil vicia. Você vai passar então uma semaninha em Petrópolis, depois de tudo. Petrópolis engorda, né? Você fica lá comendo. Engorda. Então, xenical. Ih, mas xenical dá diarreia. Junto com a banana verde. Prende, né? Junto com uma ameixa. Que solta muito, né? E um Activia, então, para regular. A Activia não tem aspartame que dá câncer? Tá. Então, junto uma quimioterapia. Quimioterapia não dá queda de cabelo? Queda de cabelo só tem uma coisa que resolve: finasterida. Muito bom, né, pessoal? Então, isso é, infelizmente, a realidade que a gente vive no nosso mundo, né? Temos que mudar essa realidade, porque não é possível que a gente vai ficar escravo desses remédios, né? Quantas pessoas você conhece que tomam 5, 6 remédios por dia depois dos 50, 60 anos? Será que isso é normal? Será que isso é natural? Né? Temos que questionar essas coisas. Então, e se a gente olhar para a medicina oriental, qual que é o paradigma daquele tipo de medicina? Ela é integrativa, ela é holística, ela leva em conta o corpo humano como todos os aspectos que ele tem, que é o corpo mental, emocional, energético, espiritual. Então, a gente vai tratar do ser humano dentro da ótica da medicina oriental, assim como Hipócrates preconizava lá atrás. Quem que é considerado o pai da medicina? Não é Hipócrates? Os médicos, quando vão se formar, eles não fazem o juramento de Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina. E Hipócrates tratava das pessoas com a medicina à beira do leito. Ele ia lá, ele queria saber o que estava acontecendo com a pessoa em geral. Ele não ia só fazer um
diagnóstico e dar um remédio, não é isso? Então a gente foi perdendo ao longo do tempo essa coisa linda que é olhar para o ser humano como um todo. Se a gente for raciocinar, olha isso, escuta isso, eu aposto que você nunca pensou sobre isso. Qual é a medicina mais antiga que existe no mundo? Qual a medicina mais antiga? A Ayurveda, não é? Sabe quanto tempo atrás que surgiu a medicina ayurvédica? 6.000 anos. Quantos anos vocês acham que tem a medicina convencional que a gente pratica aqui hoje em dia no nosso mundo? Gente, a medicina convencional tem menos de 300 anos. Você sabe o que é isso? Olha que coisa louca, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Então, existe um pensador, Fritjof Capra, né, que eu gosto muito, que eu respeito muito. Ele diz que a visão nossa de mundo e dos sistemas de valores que a gente tem no mundo começou lá no século XVI, século XVII, com os iluministas, com a Revolução Científica. Então a gente está falando de Newton, Descartes, né? Então, nessa época, Newton e Descartes decidiram que o corpo humano é que nem uma máquina. A máquina, para você consertar a máquina, o que tem que fazer? Estragou uma peça, você vai lá e conserta aquela peça e aí vai resolver o problema do todo, não é isso? A teoria newtoniana, cartesiana, e eles levaram isso para o corpo humano, como se a gente fosse igual uma máquina mesmo. Então o médico está ficando o quê? Cada vez mais especializado, não é isso? A medicina hoje em dia, o médico, por exemplo, você vai no ortopedista, se ele for especialista em dedo do pé e você quiser tratar do joelho, o que ele vai fazer? Vai te recomendar de ir no colega dele, não é isso? Então os médicos hoje em dia estão sabendo cada vez mais de cada vez menos, eles são especialistas em uma coisinha pequena. Não é que isso não seja bom, às vezes você precisa de um especialista, mas a gente tem que ter um olhar integral do ser humano, senão não funciona bem, né? Então a gente tem que voltar de novo para esse olhar da medicina natural, quanto mais natural melhor, e integrativa. Vocês sabiam que o terceiro caso, a terceira razão de morte nos rankings dos Estados Unidos são cuidados médicos? Isso não é assustador? Se eu te perguntar o que causa mais morte no mundo, primeiro vem doença cardíaca, depois vem o câncer. Mas o terceiro motivo são cuidados médicos. E se a gente abrir isso aqui, você vai ver que muito desse problema dos cuidados médicos vem de efeitos colaterais nocivos dos remédios que os médicos prescrevem. Então, remédio não é bala. A gente precisa olhar para isso. Estou dando para vocês dados estatísticos que o Dr. Laí Ribeiro mostra para os médicos na aula dele, tá? Então, a gente precisa entender que tudo no universo que a gente vive é energia, é frequência e vibração. Tudo, absolutamente. O que a gente está vendo aqui, essa matéria, é energia condensada. Então, no final das contas, a gente está falando que tudo é energia, tudo vibra. O nosso pensamento é uma energia. Quando eu penso mal de alguém e a pessoa está lá na China, você acha que essa pessoa não vai receber essa energia que você mandou para ela? Claro que vai. Não existe tempo, nem espaço, nem distância. Então, tudo foi criado pelas nossas mentes coletivas e continua sendo assim. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a máquinas e coisas que podem nos ajudar a trabalhar a medicina frequencial por causa desse princípio, que tudo no universo é frequência, energia e vibração. Então, falando do Dr. Emoto, para aquelas pessoas que não conhecem o trabalho dele muito bem, esse aqui, fofinho, japonês, é o Dr. Masaru Emoto, que descobriu que a água é um ser vivo que reage aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas palavras. Então, o que ele fez? Ele pegou um copo d'água e expôs a água a diferentes vibrações, né? Esse aqui é o Dr. Emoto, quando eu trouxe ele para o Brasil em 2010. Esse aqui é o Dr. Amit Goswami, que é um físico quântico maravilhoso também, que escreveu o livro Médico Quântico e diversos outros livros. Então eles são seres muito iluminados, que já estão trazendo essa consciência avançada para o nosso planeta. A gente precisa estudar mais sobre o trabalho que eles trouxeram para a gente, que é fundamental a gente entender que o princípio de tudo é energia, é frequência e é vibração. Então, o Dr. Emoto expôs a água a diversos tipos de palavras, orações, sentimentos, e ele percebeu o quê? Que quando ele expunha a água a um som de um heavy metal, uma música desarmoniosa, ou palavras como raiva, rancor, ressentimento, ele congelava a água e quando olhava no microscópio, ele não conseguia ver nenhuma formação muito organizada, quando era uma energia ruim.
Já quando eles punham água a uma oração, a uma palavra como amor e gratidão, ele sempre conseguia fotografar um cristal lindo, maravilhoso. Como isso aqui, ó. Se você chamar alguém de idiota, olha o tipo de energia que está acontecendo ali. Se você disser muito obrigado, olha o tipo de cristal que você consegue formar. Então, se a gente voltar no princípio que eu falei para vocês anteriormente, que a água forma 70% do nosso corpo, o que você acha que está acontecendo com você mesmo e as pessoas ao seu redor quando você está só vibrando na crítica, na reclamação, na queixa? Né? Não vai gerar coisa boa, com certeza. E são as suas águas internas. Esses slides eu tenho eles com exclusividade, porque isso eu recebi do Dr. Emoto quando eu fui treinada lá no Japão. Então você imagina, esse cristal aqui, ó, é o cristal de paz, que é todo lindo, todo, né, harmonioso. O cristal da guerra, ele começa a querer se formar e parece que ele é destruído, né? Ele não conseguiu formar um cristal com a palavra guerra. Esses aqui são lindíssimos. Esse aqui era o predileto do Dr. Emoto, o cristal de amor e gratidão, que ele considera como a energia mais poderosa do universo, que ajuda realmente a curar as pessoas, né? Essa frase eu te amo também, olha que lindo os cristais. E se você expuser a água a uma ameaça de morte ou a voz de Adolf Hitler, olha o que acontece. Horrível, né? Olha o tipo de imagem que ele derivou dessa água. Então, isso está trazendo uma mensagem linda, tanto que ele escreveu um livro chamado As Mensagens da Água para trazer para o mundo essa informação. Eu gosto muito desse aqui também, para aquelas pessoas que são impositivas, né? Aqueles militares, assim, faça isso, aquilo, faça aquilo, ao invés de falar, vamos fazer algo em coletivo, juntos. Olha o que a água responde quando a pessoa fala, vamos fazer isso, forma um cristal lindo. Quando a pessoa fala, faça isso, um comando, né? E não está agindo de uma forma amorosa, democrática, olha que tipo de coisa feia que aparece lá no microscópio. Então a gente tem que levar em conta essas informações. E o Dr. Emoto, ele sempre gostava de deitar na Biomat, que é a esteira de hipertermia, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que o Dr. Laí me procurou por causa disso, por causa desse tipo de tratamento, que é fantástico, está ajudando as pessoas a melhorarem problemas de insônia, depressão, ansiedade, dores crônicas. Então você imagina, como seria você ter na sua casa uma cama, que é uma cama de cristais de ametista, você vai deitar nessa esteira, né? Ela é do tamanho de uma maca de solteiro, então não é uma cama, você coloca isso em cima da sua cama, mas é uma esteira de cristais de ametista que vai trazer uma energia de infravermelho longo, que é altamente curativo em vários sentidos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então essa medicina quântica, ela surge como um desdobramento da física quântica, que mudou muito a nossa teoria sobre o universo, né? Desde que a gente falou de física quântica, a gente parou de ser tão linear, cartesiano, e abriu-se um universo completo que nos permitiu voltar o olhar para o ser humano como um ser humano integral, que a gente falou, que é dotado de corpo físico, mental, emocional e energético. Então, nesse sentido, se a gente olhar para o campo áurico de uma pessoa, ela tem um campo áurico gigante. E se ela tem um sentimento ruim, se ela está magoada com alguém, se ela está com um conflito com alguma situação, é claro que esse distúrbio no campo energético da pessoa vai acabar se refletindo no corpo físico se ela não tratar aquilo de alguma maneira, né? Então, é disso que trata a medicina quântica. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente entende que tudo tem uma frequência, uma vibração. O nosso coração saudável tem uma frequência específica que pode ser medida em hertz, né? Então, o pulmão saudável tem uma frequência, o rim saudável, e o rim doente está fora dessa frequência. Então, com esses equipamentos quânticos que a gente usa na medicina quântica e integrativa, a gente consegue medir quais os órgãos que estão fora da frequência ideal e como fazer para voltar a vibrar na frequência correta. E isso a gente entra na lei da biorressonância, né? Nós estamos falando sobre biorressonância. Então, essa medicina quântica que a gente está falando, ela lida com questões que são de epigenética e de biofísica. O que é a epigenética? Escuta, tem um pesquisador, é um biólogo muito famoso nos Estados Unidos, o Dr. Bruce Lipton, e ele está até vindo para o Brasil agora, ele é maravilhoso. Quem puder assistir a palestra em São Paulo, eu recomendo muito, o pessoal da Fisioquântica que está trazendo ele. O Dr. Bruce Lipton, que é esse biólogo incrível, ele descobriu que a
não é determinante exatamente do que vai acontecer com a gente. Não é porque o seu pai ou a sua mãe tem câncer que você necessariamente está fadado a desenvolver um câncer. Ele fala de epigenética. E epigenética é a ciência dentro da genética que demonstra que tudo ao nosso redor, que os fatores ambientais, eles vão interferir muito mais na nossa vida do que só a genética. A genética é um percentual pequeno, 5%, 10% vai ser genética. O resto é como que estão os seus pensamentos, como que é o seu estilo de vida, o que que você come. Então a epigenética, que são os fatores externos, são muito mais importantes. E isso é altamente maravilhoso para nós, porque a gente não está mais escravo da nossa biologia. Vocês entendem isso? Isso significa que se eu tenho uma biologia ruim, se eu tenho genes de Alzheimer, ou seja lá o que for, eu não tenho que ter essa doença. Se eu tiver o estilo de vida correto, se eu tiver pensamentos bons, positivos, se eu vibrar numa vibração elevada, né? Então, a gente, na verdade, utiliza equipamentos de última geração que contém um banco de dados com as frequências de cada órgão, de cada doença, de cada micro-organismo. Então eu consigo tratar com frequências uma pessoa que está tendo uma dor, que está tendo uma taquicardia, que está tendo uma crise de vesícula. E eu vou dizer para vocês que eu trouxe um equipamento agora, né? Ele vem dos Estados Unidos, mas eu estou representando essa empresa agora no Brasil. E é um equipamento de custo mais ridículo. Eu trago equipamentos da Alemanha, da Rússia, né, do Japão. Eu trago equipamento de todo lugar do mundo. E eu vendo equipamentos de 100 mil reais. Agora imagina você poder ter um equipamento que custa 5 mil reais e você vai ter ele no seu bolso, ou você pode ativar ele no seu próprio celular, e você vai ter frequências que você consegue trabalhar para tratar vários tipos de questões. Isso é algo revolucionário, realmente. Então eu estou trazendo esse equipamento justamente para ajudar nos tratamentos dos meus pacientes. E os princípios desse equipamento são a biorressonância, né? Já tem várias pessoas aqui que trabalham com biorressonância. Imagina se você faz biorressonância e você usa um aurímetro. Você vai entrar com o aurímetro no campo da pessoa e vai ter que perguntar, né, se a pessoa tem intolerância alimentar, se ela está com presença de vírus, bactérias, fungos. Você vai levar 3 horas no consultório para pegar cada testador e medir cada coisa. Aí você vai anotar num papelzinho se deu sim, se deu não. E lembrando que isso também é passível de erro de uma forma ou de outra, né? Porque a gente tem que estar muito bem centrado, a gente tem que estar longe de interferências de energia de Wi-Fi, de antena de celular. É muito fator que tem envolvido, metais, né? Então imagina se você tivesse à sua disposição um dispositivo que pudesse em 2 minutos identificar tudo que está acontecendo com aquela pessoa. Quais são os alimentos que estão gerando intolerância nela, né? Porque você sabe que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem intolerância alimentar e nem sabem, tá? O que é pior. O que vai desencadear o quê? Se você come um alimento que te dá intolerância o tempo inteiro e isso vai causando inflamações no seu corpo, o que pode acontecer no final? Uma doença autoimune, né? Porque vai causar leaky gut syndrome, que é síndrome do intestino permeável. Aquela substância vai para a sua corrente sanguínea e você vai acabar tendo uma doença autoimune e nem sabe por quê. Porque você estava comendo um ovinho que é um alimento tão maravilhoso. E você não sabia que você tem intolerância à clara de ovo. E o detalhe mais importante, se você vai fazer um exame de intolerância alimentar, você vai fazer esse exame no sangue num laboratório, você não vai pagar menos de R$1.500 a R$2.000 em um exame desse, que te traz 200 alimentos mais ou menos. Você sabia que isso muda? Não é uma coisa, né, batida no concreto que eu tenho intolerância à clara de ovo. Aí você pagou R$1.500 e ficou sabendo disso. O que você vai fazer com isso? Você vai parar de usar a clara de ovo durante algum tempo, mas como é que você vai saber se agora você já pode voltar a comer? Quando você tem uma tecnologia dessa à sua disposição, você consegue fazer o exame quando você quiser, quantas vezes você quiser, e é muito sensacional. Eu estou tendo resultados incríveis. Eu não sei assim, se eu vou conseguir... Esse vídeo é muito legal, eu queria muito passar para vocês, mas eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Pode, produção, me fala quanto tempo eu tenho ainda aí de palestra? 7 minutos. Só 7 minutos? Quanto tempo eu Não, mas o Leandro teve menos tempo, dá um tempinho a mais aí. Quanto tempo Então eu não vou passar esse vídeo, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um desconto que atrasou a dela. É que tem muito conteúdo bacana aqui, mas enfim.
Qualquer coisa eu mando para vocês também o link depois, é muito legal. Vocês vão ver o que isso aqui faz, o que é o poder da frequência e da vibração. A gente tem que lembrar que os tibetanos, os monges tibetanos usam muito som para curar as pessoas. Também os xamãs, né, os xamãs norte-americanos, até os pajés do Brasil, aquelas tigelas tibetanas, não é isso? É uma coisa fantástica, que tem um poder incrível. Então vamos lá. Põe ele mais rapidinho, não sei se está 1.5 de velocidade. Se você quer conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Embora os cientistas modernos estejam apenas começando a entender essa citação de Tesla, civilizações antigas ao redor do mundo conheciam o poder do som, frequência e vibração há milhares de anos. Na essência de todas as religiões e ensinamentos espirituais, podemos encontrar como os antigos usavam o poder das palavras. Este poder tem sido utilizado nas formas de orações para cristãos e muçulmanos, mantras para hindus e budistas e cânticos para as tradições xamânicas. Tudo isso nos mostra como as palavras e as vibrações têm um poder imenso que os antigos costumavam utilizar para muitos propósitos. Neste vídeo, examinaremos não apenas as práticas antigas, mas também as descobertas científicas do poder das vibrações, como os cientistas estão atualmente usando vibrações e frequências para alterar e reprogramar o DNA dos seres vivos, e como os tibetanos usavam o som para levitar e transportar pedras pesadas. Frequência de ressonância. Deixe-me compartilhar com você um fenômeno interessante que você provavelmente já ouviu ou experimentou antes. Este fenômeno demonstra precisamente como o som e as vibrações são poderosos. Este fenômeno é chamado de frequência ressonante. Tudo no nosso mundo físico está vibrando em uma frequência particular. A frequência... Gente, eu acho que a internet aqui não está assim muito, né, digamos, o sinal não está muito forte, então eu vou fazer o seguinte, para a gente não atrasar aí, a Flávia vai mandar o link desse vídeo para vocês no grupo, vocês estão no grupo, né, no grupo do evento, então ela vai passar o link aí vocês assistam, mas basicamente o que esse vídeo fala é justamente que a energia, a frequência, a vibração pode fazer até levitar uma pedra gigantesca de toneladas, né? Então, a vibração, o som permeia tudo no nosso universo. Então, quando a gente consegue utilizar frequências, você consegue realmente fazer, por exemplo, o seu coração que está vibrando numa energia dissonante, voltar à frequência ressonante. Por quê? Porque eu sei qual é a frequência do coração. Então imagina uma pessoa que está com taquicardia. Eu tenho um aparelhinho que está no meu bolso, eu ligo ele e aperto taquicardia. Em 10 minutos meu coração volta ao normal, fazendo frequências, sem usar remédio, sem usar nada que é ruim para a nossa saúde. Nós estamos fazendo esse exame aqui, tá? O meu stand está bem na saidinha aqui do auditório, é o stand da Biomate e do AO Scan. Eu vou falar para vocês sobre esse equipamento que eu estou trazendo, que é o AO Scan. Quem quiser fazer o exame, na minha clínica esse exame custa R$710. Quem fizer aqui vai pagar só R$350 e vai receber um relatório que tem mais de 600 marcadores. Você vai saber quais são os alimentos que estão te gerando intolerância, que estão te intoxicando. Você vai ver se você está com metal tóxico no organismo, se tem vírus, bactéria, parasita, qual que é o nome do vírus, se é uma ameba, qual que é a parasita no caso, se você está com um reovírus ou o que é que está acontecendo no seu organismo. Então, é uma oportunidade bacana quem quiser fazer o exame para saber, né? Porque como eu falei para vocês, só o exame de intolerância alimentar aí fora custa R$1.500. Então vocês vão ter os marcadores muito bons. E nós vamos sortear também um exame aqui. Quem for lá no stand e escanear o QR Code, a gente vai fazer um sorteio que vai ganhar um exame aqui no evento também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Eles levaram lá para trás e tudo. Vamos lá.
Mas eu quero mostrar para vocês, então, o AOScan e vocês vão entender como é que essa tecnologia você pode usar no seu dia a dia. Tenho tido depoimentos fantásticos de pessoas que estavam com dores absurdas e à distância. Eu estou tratando uma senhora com câncer que mora na Califórnia. E ela estava tendo muitas dores na mama, porque é câncer de mama, né? E nenhum remédio que o médico estava dando para ela lá na Califórnia estava resolvendo a dor dela. Aí eu comecei a fazer frequência para dor no meu aparelho AOScan, que eu consigo fazer à distância. A pessoa pode estar onde for, no Japão, na China, não importa. Eu consigo enviar essa frequência e a pessoa fica sem dor. É impressionante, não é? Mas é física quântica pura. E eu posso te garantir que isso está acontecendo aqui agora para quem já está recebendo essa informação. Então vocês estão sendo privilegiados por acessar isso, tá? Eu posso falar por mim também. Eu comecei a fazer pedra na vesícula recentemente, né? Porque eu tratei paciente com pedra na vesícula durante 15 anos. Eu acho que eu entrei em ressonância com eles e comecei a fazer pedra. Agora eu tenho que encontrar a solução para parar de fazer pedra, porque não existe. No método convencional, todos os médicos querem me operar, tirar a minha vesícula, mas eu não vou operar. E vocês ainda vão ouvir falar de mim que eu consegui reverter a minha vesícula, hein? Isso é um teste que eu estou fazendo. Mas, quando eu tenho crise de dor na vesícula, quem já teve problema sabe que é uma crise grave, a gente tem que ir para o hospital, ir para a emergência, tomar remédio na veia. Aí, desde que eu estou usando essa tecnologia, que é o AOScan, deixa eu ir adiantando aqui, porque infelizmente a gente tem tempo limitado, né? Então, essa é a tecnologia, ó. Desde que eu comecei a usar isso aqui, eu estava numa crise de vesícula na véspera do ano novo, estava no Réveillon com meu marido, num lugar longe do Rio de Janeiro, não tinha médico por perto nem nada, eu comecei a ter uma crise de dor absurda. Aí eu lembrei que eu tinha o AOScan na minha bolsa, estava lá comigo, era a única farmácia bacana que eu tinha lá. Aí eu comecei a colocar frequência para crise de vesícula no aparelho. Acredite se quiser, 15 minutos depois que eu ativei a frequência, a minha dor desapareceu completamente. Eu fui para a ceia de Réveillon com meu marido, comi um risoto de frutos do mar, tomei champanhe e dancei a noite inteira, esqueci que eu estava com dor. Então isso foi somente utilizando frequências, né? Então, se você for pensar esse tipo de equipamento, né, que ele, como eu falei, você pode comprar um equipamento que parece um celular desse tamanho, ou você pode ativar essa tecnologia no seu aparelho celular. Aí você não vai ter nem o gasto de comprar nada a mais, né? E em 2 minutos você vai ter 600 marcadores que vão ser realizados através dessa biorressonância, entendendo como é que está a frequência dos seus órgãos, se existe presença de patógenos, né? A vantagem de usar isso é que você pode fazer isso à distância, é uma tecnologia que é indolor, você não tem nenhuma radiação, você não está exposto a nada que vai te trazer um problema depois, não tem efeitos colaterais, né? E a gente pode prevenir a doença, você já vai identificar problemas. Por exemplo, eu estava tratando um paciente outro dia, eu fiz um exame nele, estava detectando que tinha um problema no reto. No reto, eu perguntei, o senhor está com hemorroida, alguma coisa assim? Não tem nada não. Aí eu falei, mas gente, no meu equipamento está dando que está muito alta a propensão a ter problema aqui, né? Aí ele falou, não estou sentindo nada não. Deu 1 semana depois, ele me ligou, desesperado, que tinha acontecido uma hemorroida grave e que ele precisava de ajuda. Então, é uma tecnologia muito precisa, né, gente? Eu estou impressionadíssima com as coisas que estão acontecendo na minha clínica, com esse aparelho. Então, guarda aí, AOScan. Quem quiser fazer o exame pode ir lá no stand e a gente vai sortear para quem tiver passado o QR Code lá, um aparelhinho desse. Agora, um exame, né, com um aparelhinho. Então, ele é feito à distância, que para quem é terapeuta ou médico é sensacional, porque você pode fazer o exame em qualquer lugar que o paciente estiver. Desde que eu comecei a trabalhar com essa biorressonância, a receita da minha clínica e os meus atendimentos simplesmente triplicaram, porque eu posso atender gente em Manaus, em Japão, nos Estados Unidos, aonde for. Então, eu tenho um potencial absurdo de trabalhar com isso e é muito rápido, me agilizou a clínica. Porque eu fiz um curso de biorressonância com o Dr. Laí Ribeiro e ele ensina um aurímetro, que é ótimo, maravilhoso. E é útil também, independente de qualquer coisa, você pode perguntar quantas sessões você vai fazer com o paciente, qual a intensidade, quantos minutos. Então ele é útil esse curso.
Mas esse aparelho, ele me agiliza a vida. Em 2 minutos eu faço o que eu gastava 3 horas para fazer com os meus pacientes. Então é um negócio muito sensacional. Você vai conseguir ver vitaminas, minerais, oligoelementos, colágeno, aminoácidos, até hormônio eu consigo ver com esse equipamento. Se eu precisar testar como é que está progesterona, testosterona, estradiol do meu paciente, isso aqui me dá na hora os níveis, é muito impressionante. E a acurácia também é muito incrível. Então isso aqui é um exemplo de um relatório, né? Por exemplo, se eu quero ver os triglicéridos ou colesterol da pessoa, por exemplo, aqui esse paciente está com colesterol alto, estava com colesterol no nível 9. Isso aqui é como ele estava antes de eu tratar ele. Então, quando você faz o AO scan, você ainda joga uma frequência de equilíbrio no paciente. Então, além de você estar medindo o que está acontecendo com ele, você também vai jogar a frequência de homeostase para tentar corrigir o que está errado. Então, você tem uma vantagem dupla com esse equipamento. E ele é muito acessível, é impressionante. Eu tenho muitos equipamentos, como eu falei para vocês. Mas ele tem atualizações online, você está sempre com a tecnologia mais avançada, ele não vai deixar de ser útil nunca, ele emite frequência de tratamento, então eu não conheço nada parecido com isso que seja tão eficaz, tá? Eu trabalho com todos os equipamentos que você possa imaginar. Ele vai te dar também como é que estão os chakras, como é que estão os meridianos do paciente, você vai ver antes e depois. Então esse paciente aqui estava com o intestino grosso, com excesso de energia na medicina chinesa. Eu tratei a pessoa, conseguiu regular, então não estava crônico, eu consegui ter um impacto ali na hora do paciente, né? Então, tem muitos marcadores, até fibrinogênio, homocisteína, proteína C reativa, né? Na pandemia todo mundo tinha que fazer exame de PCR o tempo todo, olha que legal. Isso aqui vai te dar inclusive exame de PCR na hora. Mas, como o nosso tempo é escasso, aqui são as alergias alimentares, olha lá, ovo. Essa pessoa, por exemplo, está com muita intolerância a ovo. E eu tentei tratar ela para melhorar, não consegui melhorar, porque continuou crônico. Quer dizer que essa pessoa tem que parar de comer ovo de todo jeito, porque está intoxicando ela, vai causar inflamação e outros problemas. Então aqui tem inúmeros alimentos, é gigante a lista, é super bacana esse exame, eu super recomendo. Metal tóxico, se você não sabe se você tem alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio, tem todos os metais aqui. Então é um exame muito preciso, eu super recomendo. Aqui são os parasitas, toxinas humanas, dá para ver inclusive resíduo de toxina de vacina. Quem vacinou e está com medo aí da vacina, está fazendo mal, a gente consegue ver e jogar frequência também para neutralizar a intoxicação de vacina. Então não tem nada mais completo que isso, eu nunca vi. E ainda faz alguns relatórios emocionais, eu consigo ver como é que está o nível emocional do paciente, quais são os patógenos que estão associados ao problema emocional da pessoa, se ela está com um parasita que está influenciando ela ter raiva, ou ter tristeza, desapontamento, vai me dizer quais são as vitaminas associadas àquela emoção, porque vocês sabem que tudo está associado, né? Então é o exame mais completo que eu já vi pelo preço mais acessível. Eu consigo, inclusive, gerar frequências no aparelhinho. Eu coloco um copo aqui com um suplemento do meu paciente e eu consigo identificar se aquele suplemento é bom ou não para ele. Então é uma coisa muito completa, não dá nem tempo de falar tudo aqui, né? Quem quiser saber mais depois passa lá. E a gente tem inclusive um adesivo que você pode energizar com a frequência que você estiver precisando. Então, por exemplo, eu estou com a questão de vesícula, então eu energizo esse adesivo que a gente também tem, né? E você pode colocar a frequência da vesícula saudável aqui e eu colo ali na região da vesícula e fico me tratando todos os dias. Então é muito sensacional, realmente incrível. Aqui é um programa para desintoxicação de bactéria, por exemplo. Se eu detectar que a pessoa está cheia de bactéria, eu vou tratar isso. E por último, só para terminar a palestra, né, eu falei que ia falar para vocês de hipertermia. É o que eu mais dou aula lá na pós-graduação do Dr. Laíra, a hipertermia. Então eu quero que vocês pesquisem mais sobre isso. Eu já falei sobre a importância do calor no nosso corpo. Então façam em sua casa um teste do calor, né, sua temperatura basal. Se você tiver com a temperatura mais baixa do que 36,4, você está com muitas coisas prejudicadas. Quando você usa a hipertermia, que é essa terapia deliciosa, especialmente no inverno, imagina você poder deitar numa cama de cristais de ametista
e receber esse calor terapêutico, né? Você vai aumentar a imunidade, você vai desintoxicar o organismo. Então tem diversas vantagens de utilizar a hipertermia. Como eu falei lá no começo, né, quando você aumenta 1 grau na temperatura do corpo, você aumenta a função imune em 40%, o metabolismo em 12%, e você ativa também 3.000 enzimas no seu organismo. Então, esse calor terapêutico, você pode até dormir nessa esteira. Eu durmo na minha toda noite, eu acho que é um luxo, né, poder dormir na Biomate. Essa esteira aí, vocês vão poder ver ali no stand. Quem quiser fazer uma sessão, deitar, experimentar, também vai poder. Ela trabalha com íons negativos, raios infravermelhos longos e os cristais de ametista, né? Então isso tem uma potência absurda em reduzir a dor, vai reduzir a dor em até 75%, aumenta a questão dos movimentos, né? Também quem tem artrite, artrose, eu tenho casos de pessoas que estavam com os dedos todos tortos de artrose, artrite, e depois de usar a hipertermia com a Biomate, consegue os dedos voltarem ao normal, porque ela estimula a desintoxicação, né? Então, tem efeito para vírus, ela ajudou muito no coronavírus, né? Quando as pessoas estavam com o problema de Covid, a gente usou terapeuticamente, com poucas sessões no calor máximo, 70 graus, a gente sabe que o vírus fica inviabilizado, né? Nesse estudo científico que vocês estão vendo aqui, que a partir de 38 graus o vírus não consegue sobreviver, e a Biomate aumenta até 2 graus na sua temperatura basal. Então, nesse sentido também é legal. Quem sofre de depressão, ou se vocês conhecem pessoas que estão tomando remédio tarja preta, tem um efeito também comprovado cientificamente na depressão. Já tem estudos publicados sobre isso. Se você entrar no PebMed do Brasil, tem estudo que mostra como a hipertermia pode ajudar na depressão. Também na endocrinologia, normalização de hormônio, redução de cortisol. O meu professor do doutorado, que eu falei para vocês que eu estou fazendo doutorado, ele publicou um estudo falando sobre a redução do estresse, né, usando a Biomate especificamente. Então a gente consegue reduzir cortisol e inúmeros benefícios até no autismo, né? A gente não vai ter tempo de falar. Quem tem câncer na oncologia também tem uma aplicabilidade incrível. E é isso, pesquisem mais, por favor, aí, quem quiser saber lá no stand, a gente vai ter algum QR Code. Isso aqui é a minha fazenda, que eu falei para vocês que a gente está fazendo retiros, né? Com certeza. Eu e a Flávia, inclusive, estamos organizando um evento agora em novembro, vocês já estão convidadíssimos, vai ser na minha cidade, Belo Horizonte. Então a gente vai fazer um evento de medicina integrativa. Quem quiser se inscrever já pode se inscrever aqui mesmo, né, Flávio? Que vai ser um sucesso, cheio de médico top aí da medicina integrativa. E quem quiser, a gente tem esse spa, que é um lugar maravilhoso no meio da natureza. A gente recebe os pacientes lá para fazer ozonioterapia, fazer hidrocoloterapia, autohemoterapia, comendo comidinha top, natural. Tem até uma pirâmide lá, nós vamos meditar debaixo da pirâmide, fazer fogueira sagrada. Olha que top, isso aqui parece foto de filme, assim, né? Mas é isso mesmo, a gente faz limpeza energética com as pessoas lá na fogueira. É um lugar sensacional, os meus amigos estão na foto aqui, ó lá. Os dois já fizeram com a gente, tá vendo? Então, é isso. Quem quiser saber mais também sobre o curso de naturopatia, a gente vai ter esse QR Code, vocês podem escanear lá e a gente manda informações para vocês. Tá bom, gente? Desculpa aí que eu me excedi no tempo. O QR Code dela um pouquinho. O QR Code, vamos lá. Eu tirei. Aqui, ó. Deixa eu colocar nesse aqui, peraí. Da Biomate, clica, se vocês capturarem esse QR Code aí, a gente manda informações, vocês podem dizer que querem dos outros produtos também. Exatamente. Quem quiser fazer o exame por metade do valor normal da minha clínica, ele vai ser por R$350 aqui. A Biomate, vocês vão fazer sessões experimentais gratuitas, você só tem que deixar o nome lá, porque vai ser mais ou menos 30 minutos, cada uma. A Flavinha já está com o nome lá na lista. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse aqui eu ia falar para vocês. Qual a idade dessas duas senhoras, né? Vocês vão achar que essa aqui é bem mais velhinha do que a outra, né? E, na verdade, as duas têm a mesma idade. A diferença é que uma decidiu que ela não queria ficar assim e foi mudar o estilo de vida. Então vocês todos podem fazer a mesma coisa, tá? Muito obrigada. Me sigam nas redes sociais. Quem quiser saber mais informações, obrigada.
Gente, para quem não sabe, a Alexa foi a inspiração desse evento. Nós estávamos no seminário em São Paulo, ela e a doutora Alci, né? A gente conversando, tricotando, e ela, por que não fazer um desse? Bora, vamos fazer! E deu toda a motivação. E a gente materializou isso e, graças a Deus, está aqui. Então agora eu quero agradecer a Alexa. Não deixem de visitar o stand dela e vamos deixar o QR Code do Instituto aqui, com o Instagram, com o grupo de WhatsApp. Vocês querendo entrar, vai estar aqui disponível, eles vão colocar aqui na tela. E agora a gente vai ter, gente, um pequeno intervalo que falamos. Mas antes, calma.